Uma queda de 61% no lucro do terceiro trimestre da BMW fez as ações da montadora despencarem para o menor nível em 2 anos e meio. O lucro de 1,82 bilhão de dólares no trimestre ficou abaixo das expectativas dos analistas, com a queda nas vendas na China e problemas nos freios sendo apontados como parte das causas. As ações da BMW e de suas concorrentes alemãs, Volkswagen, Mercedes-Benz e Porsche, caíram entre 3% e 5%. Operadores do mercado mencionaram preocupações com a vitória eleitoral de Donald Trump, que ameaçou impor tarifas amplas sobre importações. O CEO da BMW tentou acalmar essas preocupações, dizendo a jornalistas que o mercado dos Estados Unidos continuará sendo essencial, independentemente de qual governo estiver no poder. A BMW opera sua maior fábrica em Spartanburg. A General Motors cortou sua previsão de lucro para 2025 na quinta-feira, afirmando que as tarifas do presidente Donald Trump podem custar até 5 bilhões de dólares à montadora. Isso ocorre depois que a administração Trump, no início desta semana, trouxe mais clareza sobre as tarifas, anunciando medidas que aliviarão parte dos custos tarifários para as montadoras. A GM havia retirado sua previsão anterior apenas 2 dias atrás, porque não havia considerado as tarifas de Trump. As tarifas automotivas de 25% do presidente entraram em vigor no início de abril, levando as montadoras de Detroit a lobby em Washington por flexibilização. As mudanças desta semana permitem que as montadoras compensem tarifas sobre peças de automóveis importadas usadas em veículos montados nos Estados Unidos. A GM disse que sua nova projeção assume que a empresa poderá compensar pelo menos 30% dos custos das tarifas, ajustando estratégias da cadeia de suprimentos e implementando metas de redução de custos. A CEO, Mary Barra, disse aos acionistas, em uma carta, que a empresa manterá diálogo com a administração Trump sobre comércio e outras políticas à medida que evoluírem. A Stellantis nomeou um novo CEO nesta quarta-feira. Seu chefe para a América do Norte, Antônio Filosa, assumiu o cargo enquanto a montadora tenta reviver seu desempenho e o valor de suas ações. Filosa substitui Carlos Tavares, que deixará o cargo em dezembro após uma queda nos lucros e nas vendas. A Stellantis informou que Filosa assumirá oficialmente o posto de CEO em 23 de junho, quando anunciará uma nova equipe de liderança. Ele também enfrenta grandes desafios, já que a indústria automobilística global tenta lidar com a guerra comercial caótica iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Stellantis vai concentrar seus esforços em recuperar os lucros no importante mercado norte-americano. A empresa também precisa racionalizar seu portfólio de 14 marcas, o que, segundo alguns analistas, pode significar eliminar algumas delas. A Stellantis é a quarta maior montadora do mundo em vendas, e suas marcas incluem Chrysler, Peugeot e Jeep. As ações da empresa ficaram estáveis nas primeiras horas de negociação após o anúncio. As vendas de automóveis nos Estados Unidos dispararam no primeiro trimestre, à medida que a perspectiva de grandes tarifas de importação pairava sobre o mercado. Dados divulgados na terça-feira mostram que a General Motors foi a maior beneficiada, com um aumento de 17% nas vendas. A montadora registrou forte demanda por SUVs acessíveis, como o Chevrolet Trax, fabricado na Coreia do Sul. Também houve ganhos para grandes marcas asiáticas, incluindo Hyundai, Mazda e Honda. O chefe da Hyundai Motor North America, Randy Parker, disse que o último fim de semana foi o melhor que ele viu em muito tempo. Ele atribuiu isso aos consumidores que correram para comprar carros antes que as tarifas entrassem em vigor. As novas tarifas de 25% de Donald Trump sobre carros importados passarão a valer a partir de 3 de abril. Segundo ele, E isso é algo muito modesto. O que faremos é aplicar uma tarifa de 25% sobre todos os carros que não forem fabricados nos Estados Unidos. Se forem feitos nos Estados Unidos, não haverá tarifa alguma.
Isso certamente deve provocar um forte aumento nos preços e, consequentemente, uma queda nas vendas. O efeito deve ser mais intenso nos veículos de baixo custo, onde as margens de lucro são menores. Na terça-feira, a Mercedes precisou negar uma reportagem da Bloomberg que afirmava que a empresa interromperia todas as importações de seus modelos de entrada. Agora, há o temor de que alguns americanos fiquem totalmente fora do mercado, já que o preço médio de um carro novo já se aproxima dos US$ 50.000. Se isso levar os compradores a optar por veículos usados, os preços de segunda mão também podem disparar. No geral, os dados de terça-feira mostram que as vendas de veículos novos nos Estados Unidos no trimestre chegaram a 3,91 milhões de unidades, um aumento de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Muitos funcionários da Volkswagen se reuniram em frente à sede da empresa em Wolfsburg, na Alemanha, insatisfeitos com decisões recentes tomadas pela montadora. De acordo com o Conselho Geral de Trabalhadores, a Volkswagen planeja fechar pelo menos 3 fábricas no país e cortar dezenas de milhares de empregos nesse processo. Aqueles que conseguirem manter seus empregos poderão enfrentar reduções salariais de até 18%. No entanto, as negociações continuam entre o grupo e o sindicato IG Metall. A diretoria da empresa exige uma redução permanente de 10% no salário mensal e 2 rodadas salariais em 2025 e 2026, o que significa que os funcionários não receberiam reajustes salariais ou compensações pelo custo de vida durante esses 2 anos. Enquanto isso, o sindicato IG Metall exige um aumento de 7% nos salários dos empregados. A Volkswagen já havia anunciado cortes drásticos de custos e de empregos no início de setembro, quando os acordos de segurança no emprego e de salários da empresa foram encerrados. A Volkswagen justifica as medidas de austeridade, afirmando que as vendas de carros na Europa caíram significativamente e que a empresa está vendendo 2 milhões de veículos a menos do que o nível anterior à pandemia de Covid-19. A segunda rodada de negociações está marcada para quarta-feira. A Tesla aproveitou uma onda de vendas de carros elétricos no terceiro trimestre, mas o aumento dos custos reduziu os lucros. A receita superou as estimativas de Wall Street, à medida que a empresa registrou as maiores vendas trimestrais de seus veículos elétricos, graças aos compradores nos Estados Unidos, que correram para garantir um crédito fiscal importante antes de seu fim no mês passado. No entanto, o resultado final da Tesla não atingiu as expectativas dos analistas, em parte devido a custos com tarifas e pesquisa, assim como uma queda na receita de créditos regulatórios. O lucro por ação no terceiro trimestre foi de 50 centavos, abaixo da estimativa dos analistas de 55 centavos. As ações caíram 4% no After Hours. A Tesla vale impressionantes $1,45 trilhão, graças ao entusiasmo dos investidores em relação aos planos de IA e robótica de Elon Musk. Mas, por enquanto, são as vendas de carros que mantêm a empresa financeiramente estável. A demanda por EVs deve desacelerar agora que os créditos fiscais terminaram, e o impacto das tarifas sobre peças de automóveis custou à empresa mais de $400 milhões. Para combater a queda na demanda, a Tesla lançou versões mais baratas dos Model It e Model 3, retirando recursos premium e básicos e reduzindo os preços em cerca de $5.000 a $5.500. Os analistas afirmam que a medida vai apertar as margens, já que os cortes de custos por veículo podem não compensar totalmente os preços de venda mais baixos. Enquanto as vendas de carros permanecem desafiadoras, Elon Musk aposta totalmente nos robotáxis. Ele disse aos investidores que os táxis autônomos da Tesla poderão circular em Austin sem motoristas de segurança ainda este ano e se expandir para 10 áreas metropolitanas até o final do ano. A Tesla já opera um serviço limitado de robotáxi em Austin, como parte de um plano maior de ir além da venda de carros.
A Boeing reportou uma provisão de quase 5 bilhões de dólares relacionada a atrasos em seu programa de jatos 777EX na quarta-feira. Apesar do progresso no 737 MAX, a empresa continua enfrentando contratempos com o programa 777EX, disse a companhia. A primeira entrega do modelo foi adiada para o início de 2027. O avião originalmente estava previsto para entrega há 5 anos. No mês passado, a CEO, Kelly Utberg, afirmou que a empresa estava atrasada na certificação do jato, acrescentando que havia uma enorme quantidade de trabalho a ser feita. A Boeing aumentou cautelosamente a produção mensal do 737 MAX neste ano. No início deste mês, a empresa recebeu a tão aguardada aprovação dos reguladores dos Estados Unidos para aumentar a produção do 737 MAX para 42 jatos por mês, superando o limite anterior de 38 unidades, que estava em vigor desde o ano passado. Esse limite foi imposto após um estouro de painel em pleno voo em uma aeronave quase nova. As entregas são acompanhadas de perto por Wall Street, pois os fabricantes de aviões geralmente recebem a maior parte dos pagamentos ao entregar os jatos aos clientes, tornando as entregas um indicador-chave de receita e fluxo de caixa. As ações da Volvo subiram mais de 1/3 nesta quinta-feira, depois que a montadora anunciou que superou as previsões de lucro do terceiro trimestre. Cortes de custos abrangentes trouxeram resultados mais rápidos do que o esperado, apesar de a Volvo ser uma das montadoras europeias mais expostas às tarifas dos Estados Unidos. A maior parte de seus carros destinados ao mercado americano é exportada da Europa. A empresa tem sede na Suécia, mas é majoritariamente controlada pela chinesa Geely. A Volvo afirmou que obteve um lucro operacional antes de custos extraordinários de 627 milhões de dólares entre julho e setembro, superando amplamente as previsões dos analistas, embora tenha registrado uma queda de 7% nas vendas, com os carros totalmente elétricos representando menos de 1/4 do total. Håkan Samuelsson, que havia chefiado a Volvo Cars por mais de uma década, foi reconduzido ao cargo este ano para ajudar a recuperar o preço das ações. Desde então, ele nomeou um novo diretor financeiro, anunciou o corte de 3.000 empregos, suspendeu as previsões de lucros e reduziu os investimentos.